16. Viver em outro mundo. Capítulo 363. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Neste momento, a janela do quarto de repente quebrou. Estranhamente, não havia ninguém que podia ser visto, mas a janela quebrada estava o mais próximo de Megan. A voz de Zhao Ai de repente chegou no ouvido de Meg. Tenha cuidado, tem um soldado amaldiçoado atrás da Megan, o objetivo deles é ela. Depois que as palavras de Zhao Ai terminaram, o cajado fantasma na mão de Meg de repente lançou várias lâminas de vento atrás de Megan. Meg também respondeu, ela imediatamente gritou alto, Laura, tenha cuidado, tem um soldado amaldiçoado atrás da Megan, ela é o seu alvo. Laura também era experiente em batalha e reagiu no momento em que ela ouviu a voz de Meg. Ela imediatamente se virou e bloqueou com sua rapieira. O feitiço vindo do cajado fantasma ficou mais rápido e depois de um tempo, no espaço na frente de Laura a sombra de uma pessoa apareceu de repente. A pessoa foi obviamente machucada pela lâmina de vento. Laura não largou essa oportunidade, ela imediatamente atacou ferozmente. Para um cavaleiro como Laura, suas técnicas de esgrima eram muito formidáveis, então a rapieira na sua mão serpenteou visivelmente para dar um golpe fatal. Para o soldado amaldiçoado nas sombras, esse tipo de confronto não era seu ponto forte. Nem mencione a rapieira de Laura, o feitiço de Meg também lhe deu uma dor de cabeça. Ele não sabia que os feitiços que Meg lançou foram na verdade lançados por Zhao Ai controlando o cajado fantasma. Os feitiços foram muito rápidos e poderosos, cada um deles tinha o poder de um mago do 7º nível. Finalmente, o soldado amaldiçoado não foi capaz de resistir à constante enxurrada de ataques de Laura e Meg. Depois de um tempo, ele foi cortado pela rapieira de Laura. O corpo do soldado amaldiçoado foi imediatamente envolvido por uma névoa negra vindo do cajado fantasma antes de desaparecer. Laura e Meg não eram estranhas a esta situação, elas sabiam isso foi feito por Zhao Ai. Megan, na outra mão, estava aterrorizada. Megan era uma princesa que foi mimada desde que ela estava numa idade jovem. Então quando ele encontrou esta situação, ela não pode deixar de ficar extremamente assustada, especialmente depois de ver o corpo morto ferido pelas lâminas de vento. O sangue que veio depois de Laura retirar sua rapieira deixou Megan enjoada, e ela vomitou o conteúdo de seu estômago. Quando Laura viu Megan, ela congelou levemente. Então ela imediatamente retirou um copo de água espacial e apoiou Megan para se sentar em uma cadeira próxima. Ela confortou a jovem senhora e disse numa voz suave, nós estamos bem agora Megan, não precisa ficar com medo mais. A outra pessoa era um malvado, nós somente lutamos com aquelas pessoas malvadas. Vem aqui e beba um copo de água para fazer você sentir melhor. Depois que Megan ouviu Laura confortar, ela na verdade chorou. Ela estava realmente com medo. Essa foi a primeira vez que ela testemunhou a morte de tão perto. Sob a voz reconfortante de Laura, Megan se sentiu melhor. Então ela recebeu a água da mão de Laura e bebeu pouco a pouco. Quando a água chegou no seu estômago, o corpo de Megan imediatamente experimentou uma sensação quente enquanto o sentimento inconfortável desapareceu até seu corpo se tornar estabilizado. Neste momento, alguém bateu na porta do seu quarto. As 3 mulheres imediatamente ficaram ansiosas. Então elas ouviram a voz de Shui. Senhorita Laura, senhorita Meg, vocês estão bem? Por favor, abra a porta. Laura olhou para Meg. Então Meg abaixou sua cabeça. Ela estava esperando pelas instruções de Zhao Ai. Quando ela ouviu a afirmação de Zhao Ai, ela olhou para Laura e assentiu sua cabeça. Quando Laura viu isso, ela não pôde deixar de se sentir aliviada. Meg imediatamente usou sua magia do elemento vento para mover as mesas e cadeiras do caminho. Laura abriu a porta e viu o ansioso Shui parado lá. Quando Shui viu Laura abrir a porta para ele, ele se sentiu aliviado. No entanto, quando ele viu a janela quebrada dentro do quarto, sua expressão não pode deixar de piorar. Ele se curvou e disse, eu deixei a senhorita Laura com medo, por favor, me puna. Laura acenou sua mão e disse, não é nada. Nós não sofremos ferimentos de qualquer jeito. O inimigo já foi tratado. Shui imediatamente assentiu e disse, está resolvido. As pessoas da família Calci também estão aqui.
Então o local deveria estar muito seguro. Mas, senhorita, todos aqueles que vieram e nos atacaram cometeram suicídio. Laura mostrou um sorriso leve. Eles pensaram que se suicidar é vantajoso. Eles esqueceram que a família Calci é uma família de magos negros. Eles têm os meios de interrogar pessoas mortas. Shui assentiu. Neste ponto um grupo de soldados blindados caminharam liderados por um jovem homem. Shui olhou para o homem e abriu a porta para ele. Ele sabia que o jovem homem era o irmão mais velho de Megan, Chris. Estava muito óbvio que Chris se sentiu culpado por Megan. Ele jogou fora todas as cortesias nobres e correu direto para o quarto. Quando ele chegou, ele viu Chris segurando a porta e Laura que estava atrás. Vendo Laura, Chris relaxou e enxugou um suor frio. Então ele perguntou: Senhorita Laura, Megan está bem? Laura sorriu e disse: Ela está bem, mas um pouco assustada. Atualmente ela está ficando muito melhor. Shui abriu a porta e convidou Chris para entrar no quarto. Dentro do quarto estava Meg sentada atrás de Megan, confortando a última com palavras suaves. Chris rapidamente entrou no quarto e o inspecionou. Quando ele viu a janela quebrada, sua aparência mudou. Ele pensou que Megan não tinha sofrido um ataque, mas parece que não foi assim. Alguém inesperadamente quebrou através da janela e os atacou. Quando Megan viu Chris entrando, ela imediatamente se levantou e correu para o peito de seu irmão e chorou enquanto dizia: Irmão mais velho, eu estava com muito medo. Um cara mal pulou na frente da janela e queria me matar. Chris segurou Megan e a confortou imediatamente. Está tudo bem, o irmão mais velho está aqui. Megan não precisa ficar mais com medo. Depois de confortar Megan por algum tempo, Megan se acalmou. Neste momento, uma voz veio de repente: Jovem mestre Dean veio pedir por uma audiência. A aparência de Chris mudou enquanto ele respondia com uma voz fria: Deixe-o entrar. Depois de um tempo, Dean entrou. Ele não tinha sua conduta anterior e sua cabeça estava cheia de suor. Quando ele viu que Megan estava bem, ele se sentiu aliviado. Mas quando ele viu a janela quebrada, seu coração imediatamente acelerou. Dean imediatamente chegou na frente de Chris enquanto se curvava. Dean cumprimenta o primeiro jovem mestre Chris. Hoje, foi nossa culpa por estarmos protegendo muito despreocupadamente, fazendo a senhorita Megan sofrer um susto. Por favor, aceite minhas desculpas. Eu prometo visitar um outro dia para me desculpar com o Lorde da cidade. Chris usou um rosto frio quando ele olhou para Dean. Dean, agradeça que minha pequena irmã não teve um acidente, senão, eu não seria capaz de perdoá-lo. É melhor você providenciar uma explicação por hoje, ou então eu não serei educado. Depois que ele disse isso, Chris se virou para Megan e disse: Megan, vamos lá, venha para casa com seu irmão mais velho. O pai está muito preocupado com você. Naturalmente, Chris não se esqueceu de Laura e Meg quando eles saíram. Chris sabia claramente que Megan não tinha experiência de batalha. Para sua irmã mais nova estar segura, certamente tinha algo a ver com Laura e Meg. Além disso, as duas senhoras também eram seus convidados, então ele não ousava se esquecer sobre elas. Vendo o grupo sair do quarto, o rosto de Dean imediatamente se tornou feio. Então ele gritou em comando: Alguém venha aqui. Um guerreiro imediatamente correu e parou na frente de Dean e disse: Jovem mestre, quais são suas ordens? Com uma voz fria, Dean comandou: Vai e encontre quem é o responsável pelo ataque de hoje. Quando eu descobrir, eu vou rasgá-los em pedaços. Dean não expressou insatisfação com a atitude de Chris. Ele entendeu que na cidade Água Celestial, o status de Chris era o mesmo que um príncipe herdeiro da nação. As ações anteriores de Chris já eram consideradas educadas. Se ele fosse substituído por Dia, então Dean não seria capaz de se mover pelo terror. A família de Dean tinha muitos encontros com a família Calci, e eles até tinham mais encontros com Smith. Então ele sabia a posição de Megan dentro da família de Smith. Se alguma coisa realmente acontecesse com Megan aqui, o que Chris faria? Pensando sobre esse cenário, Dean não pode deixar de suar muito. Ele acreditava que se Megan verdadeiramente tivesse um acidente aqui, Smith certamente colocaria sua raiva na sua família, e a família não teria nenhum dia pacífico a partir de então. O poder de Smith dentro da cidade Água Celestial era conhecido por todos os seus habitantes. Quando eles ouviram que alguém atacou a filha de Smith dentro da cidade Água Celestial, eles sabiam que uma tempestade estava vindo.
Todos os poderes aqui sabiam que eles podiam somente sofrer as consequências da raiva de Smith, mesmo se eles estavam envolvidos ou não. Isso era porque, para eles, a cidade Água Celestial pertencia a Smith. X e os outros rapidamente chegaram na mansão do Lorde da cidade. Tão logo quanto eles entraram pelos portões do lugar, eles imediatamente viram Smith esperando lá. Quando Megan viu seu pai, ela imediatamente reclamou entre lágrimas, e naturalmente Smith a confortou. O grupo imediatamente chegou na sala de estar. Neste momento, Zhao Ai também chegou. Zhao Ai perguntou a Laura suavemente sobre sua situação. Desde que ele não estava na cena, ele naturalmente se preocupou sobre as senhoras. A esta altura Megan se recuperou, a esposa de Smith também estava confortando. Então Laura e Mary disseram à família sobre o que aconteceu quando o soldado amaldiçoado veio pela janela. Então Meg libertou o cadáver do homem e não explicou nada. Smith também não perguntou muito. Ele apenas pensou que Meg tinha um item espacial com ela. O soldado amaldiçoado não era diferente de quando estava armazenado, mas este aqui tinha seu disfarce removido, revelando seu rosto. Smith olhou para o corpo e ficou louco enquanto ele dizia com uma voz profunda: alguém vem e pendura esta pessoa do lado de fora para o público para ver. Depois de 3 dias, jogue-o na água para alimentar os peixes. Zhao Ai rapidamente interveio: acalme, irmão Smith. Nós ainda precisamos descobrir sobre alguma informação diretamente de sua boca. Smith olhou para Zhao Ai e disse: você quer? Smith também era um mago negro, então ele sabia o que Zhao Ai queria dizer. Zhao Ai não escondeu a verdade dele enquanto ele sentia e dizia: certo, eu irei transformá-lo em um morto-vivo avançado, então vamos descobrir quem ousou atacar Megan dentro da cidade Água Celestial. Viver em outro mundo. Capítulo 364. Smith nunca pensou em usar este método porque era muito perigoso para um mago negro transformar um corpo em um morto-vivo de nível avançado. Smith não pensou que Zhao Ai surpreendentemente queria fazer isso. Smith olhou para Zhao Ai e disse: não se preocupe, fazer este tipo de coisa é muito perigoso e trará um grande impacto em você. Apenas acredite no poder da minha família Calci. Nós definitivamente encontraremos quem é o responsável por hoje. Zhao Ai balançou sua cabeça. Considere este assunto terminado. Vai levar muito tempo e eu suspeito que isso não será a última vez que eles atacarão. Além disso, eu suspeito que esse assunto tem alguma coisa a ver comigo. Se não, como nós explicaríamos o fato de que Megan foi atacada assim que eu cheguei na cidade Água Celestial? Ele não esperou Smith dizer qualquer coisa quando ele acenou seu cajado fantasma e murmurou um pequeno encantamento. Uma névoa negra saiu do cajado e cercou o corpo do soldado amaldiçoado. Depois de um tempo, a névoa desvaneceu e no seu lugar estava um soldado amaldiçoado parado ali. Sua ferida tinha sumido e se não fosse pela mancha de sangue você não pensaria que ele acabou de sair da batalha. Além disso, o soldado amaldiçoado parecia como um morto-vivo comum com um corpo repleto com carne podre. Sua aparência presente não diferenciou de uma pessoa comum apesar do fato que não estava respirando e também tinha uma expressão vazia no seu rosto. Com uma voz seria, Zhao Ai comandou: me diga seu status e por que você veio aqui. O soldado amaldiçoado imediatamente respondeu: sim, mestre. Eu não tenho um nome, eu sou somente chamado Torno 23. Eu era um membro da tropa de soldados amaldiçoados do Grão-Duque Liueart. Nosso único propósito na cidade Água Celestial era sequestrar a senhorita Megan e forçar o Lorde da cidade Smith a expulsar você da cidade. As palavras de Torno 23 eram simples, mas ele claramente transmitiu sua identidade, a pessoa atrás dele e seu propósito em vir para a cidade Água Celestial. Depois de ouvir Torno 23, o rosto de Smith não pôde deixar de ficar pálido. Ele não pensou que Torno 23 realmente seria uma pessoa de Liueart. Parecia que o Grão-Duque Liueart realmente acertou sua cabeça em algo. Zhao Ai podia somente sorrir amargamente e se virou para Smith. Me desculpe, irmão Smith. Eu realmente não esperei que essa coisa aconteceria por minha causa. Eu dei à senhorita Megan um susto. Smith acenou sua mão e disse: irmão, você não pode se culpar neste assunto. Eu apenas não pensei que Liueart realmente seria tão arrogante, ousando correr para minha cidade Água Celestial e sequestrar a minha filha. Ele claramente está ignorando minha face. Ele irá pagar por isso. Zhao Ai somente forçou um sorriso. Então ele perguntou mais algumas perguntas para o soldado amaldiçoado. Infelizmente,
Torno 23 era somente um soldado amaldiçoado. Ele não sabia muitas coisas sobre o Grão-Duque Liueart, então havia muitas perguntas que ele não podia perguntar. Zhao Ai acenou sua mão para Torno 23 desaparecer. Ele virou sua cabeça para olhar para Megan. Senhorita Megan, eu realmente fiz você apavorada hoje. Por favor, aceite este presente como minhas desculpas. Ele disse enquanto ele tirava uma bolsa espacial e deu para Megan. Megan já tinha se recuperado até o momento. Ela olhou para a bolsa espacial na mão de Zhao Ai e ficou confusa. Então ela perguntou, Senhor, o que é esta coisa? Zhao Ai sorriu levemente e disse, esta é uma bolsa espacial. O interior dela pode armazenar 3 metros cúbicos no valor de itens. Usá-la é muito simples. Apenas segure a bolsa na direção da coisa que você quer armazenar e ele vai levar para seu espaço espacial. Depois de ouvir o que Zhao Ai disse, Smith e os outros estavam todos paralisados. Eles não pensaram que Zhao Ai realmente daria para Megan um item espacial. Deve-se saber que um item espacial é muito precioso no continente. Este presente era demasiadamente caro. Smith olhou para Zhao Ai e disse, irmão, por favor não. Este presente é muito caro. Nós não podemos aceitá-lo. Zhao Ai sorriu e disse, está tudo bem. Isto é o presente que eu darei para a senhorita Megan. Depois de deixar a bolsa espacial nas mãos de Megan, Zhao Ai sentou-se novamente e se virou para Smith. Irmão Smith, como você planeja lidar com a Liueart? Smith bufou. Irmão não precisa se preocupar sobre isso. Deixe isso para mim. Eu prometo que ele não sairá melhor. Zhao Ai sorriu levemente e disse, irmão Smith, eu apenas quero informá-lo que você não é o único com inimizade com o Grão-Duque Liueart. Existe também alguém que odeia Liueart mais do que você e eles já tinham um plano para lidar com ele. Talvez você possa cooperar com eles. Quando Smith ouviu Zhao Ai, ele ficou levemente surpreso. Ele imediatamente respondeu, irmão, você está falando sobre a família Shelley? A questão do Grão-Duque suprimindo a família Shelley era amplamente conhecido em todas as partes do Império Rosen. Naturalmente, Smith também sabia sobre isso. Então quando Zhao Ai propôs cooperar com alguém, Smith imediatamente pensou neles. Zhao Ai assentiu, sim, é a família Shelley. Algum tempo atrás, quando Liueart começou a suprimir a família Shelley, a família já queria lidar com ele. Mas por causa de um assunto interno, a família não teve uma chance de contra-atacar. Por esta razão, eu também fui envolvido. A razão do Grão-Duque querer lidar comigo é porque eu tinha uma parceria com família. Além disso, eu não segui seu comando de não ficar nos seus hotéis. Isto fez o Grão-Duque me perseguir até aqui. Mas agora que o assunto interno da família Shelley foi resolvido, eles agora podem prosseguir e lidar com o Grão-Duque Liueart. Eu acho que com sua ajuda, Liueart certamente não teria chance de escapar. Smith assentiu, isso é razoável. Para alguém como Liueart, deve-se acabar com ele em um ataque rápido. Se você falhar, ele certamente vai obter vingança. Minha força não é o bastante para matar Liueart. Mas com a família Shelley sendo uma grande família mercante adicionada na mistura, este assunto seria fácil. Eu concordo, eu devo pedir para o irmão mediar este assunto para mim. Zhao Ai sorriu, isto não é um problema. Eu acho que a família Shelley certamente estaria disposta a trabalhar com você. O irmão pode ter certeza. Certo, irmão Smith, eu esqueci de dizer uma coisa ontem. É também sobre negócio. Eu não sei se o irmão Smith está interessado em lidar com peixes de fogo. Depois de ouvir Zhao Ai, os olhos de Smith não puderam deixar de iluminar. Ele imediatamente respondeu, irmão, fale cuidadosamente. Zhao Ai sorriu e disse, eu já expressei a minha intenção de fornecer à família Shelley com 10.000 peixes de fogo por mês. Se o irmão Smith está interessado, eu posso fornecer para você 20.000 peixes de fogo por mês. Eu não importo o que você fará com isso. Eu somente fornecerei você com aqueles peixes de fogo. Os olhos de Smith estavam piscando com uma luz divina neste momento. Ele olhou para Zhao Ai e disse, o irmão pode realmente garantir um fornecimento de 20.000 peixes de fogo por mês? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, eu absolutamente garanto isso. Além disso, eles estarão vivos. Smith deu um tapinha numa mesa e disse, muito bem. Está resolvido, 20.000 peixes de fogo. Eu não importo sobre o preço enquanto o irmão puder garantir o fornecimento todo mês. Zhao Ai sorriu e disse, então nós estamos resolvidos. Eu voltarei e prepararei.
Amanhã eu vou ao Hotel Shelley dizê-lo sobre o assunto de sua cooperação. Eu vou me retirar. Depois de ouvir isso, ele se levantou e fez uma saudação para Smith antes dele levar Laura e os outros para a saída. Vendo o grupo de Zhao sair, Chris não pôde deixar de se virar para Smith e disse: Pai, este Zhao é muito misterioso. Por que você coloca tanta confiança nele? Smith olhou para Chris e disse: Ninguém neste mundo não tem nenhum segredo. Por que nós deveríamos temer seus segredos? Enquanto ele não for uma ameaça para nós, então nós estamos bem. Ele teve muitos inimigos no continente. Ele pode somente depender de nossa ajuda. Então por que nós não deveríamos confiar nele? X. Você tem que lembrar, todo mundo tem seus próprios segredos. Enquanto alguém for amigável conosco, nós não precisamos temer nada. X assentiu e expressou seu entendimento. Neste momento, Smith virou sua cabeça e olhou para a bolsa espacial segurada por Megan. Megan, mostre-me a bolsa espacial. É a minha primeira vez vendo um item espacial em forma de bolsa. Megan concordou e entregou a bolsa espacial para Smith. Smith pegou a bolsa espacial e cuidadosamente inspecionou-a. O que ele viu era uma bolsa de couro muito bem feita. Não tinha uma aparência extraordinária. Se não tivesse sido Zhao quem tivesse dado, Smith teria pensado que eles haviam sido enganados. Ele desatou a corda da bolsa espacial e curiosamente olhou o interior. Uma formação mágica apareceu na frente dele, o que deu a Smith um susto. Mas ele imediatamente entendeu para o que a formação mágica era usada. Ele foi até uma cadeira na sala e apontou a formação mágica enquanto ele dizia: receber. Então a cadeira imediatamente desapareceu. Ele colocou sua consciência dentro da bolsa e instantaneamente viu a cadeira pairando dentro do espaço. Então quando ele pensou em retirá-la, a cadeira imediatamente apareceu de volta na sua posição original. Smith não pôde deixar de olhar surpreso para a pequena bolsa. Ele não esperava que esta bolsa muito desinteressante na sua mão fosse tão extraordinária. Mas ele não tomou para si mesmo. Ele devolveu a bolsa para Megan e disse: Megan, esta bolsa é uma coisa muito especial. Você deve cuidar muito bem dela. Além disso, não a use casualmente e exponha aos olhos de outras pessoas. Existem muitas pessoas que cobiçam esta coisa. Eles fariam de tudo para adquiri-la. Não deixe os outros saberem que você possui essa coisa, entendeu? Megan assentiu enquanto ela olhava feliz para a pequena bolsa. Ela também viu o processo de Smith usando a bolsa. Ela não pensou que tal bolsa de aparência comum fosse tão misteriosa. Olhando para Megan, Chris e Julia estavam invejosos. Deve-se saber que itens espaciais dentro do território Calci eram muito escassos. Mesmo Smith não teve um, para não dizer eles. Neste momento, a esposa de Smith se levantou e olhou para Smith. Querido, eu voltarei com Megan. Eu lhe darei um banho e depois irei colocá-la para descansar. Você ainda precisa pôr mãos à obra. Então ela levou Megan de volta para seu quarto. Neste momento, Julia olhou para Smith e disse: Pai, o que você quer fazer para lidar com aquele bastardo do Leonard? A família Shelley realmente cooperará conosco? Smith zombou e disse: Nossa família tem estado tão discreta nos últimos anos que os outros poderes se esqueceram sobre o que acontece quando eles nos ofendem. Este assunto deveria ser reportado para a família assim que possível. E não me pergunte essa questão idiota. A família Shelley cooperando conosco irá somente nos trazer benefícios e não prejuízos. Como poderia a família Shelley discordar? Agora, vocês dois, vão. Juntos é. KKKKXDX e Julia se curvaram e depois recuaram. Viver em outro mundo. Capítulo 365. Quando o grupo de Zhao retornou para o pátio da Ameixa Doce, eles imediatamente foram para o espaço. Depois de chegar, Laura e Meg relaxaram. Zhao olhou para a aparência de Laura e sorriu. Laura, eu não pensei que você se tornasse tão feroz com esgrima. Isso é ótimo. Laura levantou orgulhosamente o queixo. Naturalmente. Você acha que eu ser um cavaleiro é uma piada? Eu sinto que eu talvez atravesse o 6º nível em breve. Zhao sorriu. Parece que nós precisamos encontrar para você uma besta mágica para montaria na próxima vez que nós formos para a pradaria. Laura, você também poderia usar uma águia de sangue como uma montaria. O que você acha? Depois que o rancho nivelou, as águias de sangue se tornaram mais fortes. Eu acho que você já poderia montá-los com segurança. Laura sorriu. Esqueça isso. Vamos falar sobre isto mais tarde.
Existem muitas bestas mágicas no espaço de qualquer modo. Eu poderia apenas escolher uma a qualquer hora que eu quiser. Se eu quiser ir por terra, nós temos leões do brilho lunar. Nós também temos o peixe-espadarte para viajar por água. Se todos eles não forem o bastante, nós ainda temos a pequena Wen. Eu poderia perguntar à pequena Wen sobre ela ser minha montaria temporária, sem problema. Zhao Ai não pode deixar de rir. O que Laura disse estava bastante certo. Já viu muitas bestas mágicas dentro do espaço. Se chegar ao ponto de escolher montarias, Laura teria muitas escolhas. Alguns momentos depois que o grupo conversou um pouco, Zhao Ai se virou e perguntou para Kair: Kair, quantos vegetais nós temos armazenados neste momento? Kair imediatamente respondeu: atualmente, nós temos cerca de 1 milhão de quilos de vegetais, 500 milhões de quilos de grãos, cerca de 25 mil quilos de kumis, e também 10 mil quilos de ração. Depois de ouvir o relatório, Zhao Ai assentiu: reduz a quantidade de grãos plantados no espaço e aumente a quantidade de vegetais. Depois da remessa de peixes sem escamas amadurecerem, vai criar alguns peixes de fogo. Nós devemos garantir ter suprimento suficiente de ambos, vegetais e peixes de fogo. Kair assentiu, então foi para a fazenda gerenciá-la. Embora o rancho tivesse sido entregue para Moer ainda escutou Kair. Isso fez com que Kair tecnicamente gerenciasse o espaço inteiro. Zhao Ai diretamente disse a Kair que estava tudo bem. Agora que as preocupações de Zhao Ai sobre a fazenda foram entregues para Kair, ele assentiu e levou Laura e os outros de volta para a Fortaleza da Montanha de Ferro. A Fortaleza da Montanha de Ferro já estava em pleno inverno. Neve e gelo preencheram as planícies do lado de fora da fortaleza enquanto a temperatura dentro chegou a 10 graus. As pessoas dentro da fortaleza estavam usando roupas grossas. No entanto, a situação dentro da fortaleza era em geral muito boa. Pelos ramos de Kair estarem presentes, o uso da lenha reduziu muito. Então a maioria do bambu e árvores de óleo eram, ao invés disso, usadas pelos escravos para fazer alguns móveis. Embora os escravos não tivessem feito esses tipos de coisas antes, não se esqueça que Laura tinha trazido alguns artesãos. Então, embora a mobília feita pelos escravos não fossem realmente bonitas, eles ainda eram funcionais. Assim, já haviam muitos meio-carpinteiros presentes dentro da Fortaleza da Montanha de Ferro. Zhao Ai ficou feliz quando ele viu a cena. Aqueles meio-carpinteiros já foram absolutamente absolvidos de seu status de escravos. Ele também os disse que se eles pudessem aperfeiçoar sua carpintaria, eles seriam recompensados com terra. Isso despertou o entusiasmo dos escravos. Depois que os escravos retornavam dos seus trabalhos nas fábricas, eles começaram e praticaram seu artesanato. Isso fez alguns deles revelarem seus talentos que Green notou. Então ele os fez treinar sinceramente no comércio. É claro, os outros escravos não foram desencorajados a praticar. Green expressou que eles ainda deveriam tentar o seu melhor enquanto não fossem muito apressados e não fizessem coisas focando na beleza. Eles deveriam, ao invés disso, focar na qualidade e funcionalidade. Aprendendo este ponto já era bom o bastante. Não se deve esquecer que quando chegar a primavera, 100 mil escravos chegariam. E cada um dos 100 mil escravos precisaria de suas próprias coisas para usar. Isto também era porque Zhao Ai realmente queria comprar alguns escravos artesãos depois de chegar na cidade Água Celestial. Ele especificamente queria pedreiros, ferreiros, assim como artesãos que sabiam como fazer tijolos de argila. Neste momento, Zhao Ai também queria ter alguns artesãos que se especializavam em fazer casas. Construir uma casa não era uma coisa fácil. Se a casa não fosse construída bem o bastante, não somente não providenciaria um calor, também não seria capaz de sobreviver aos ventos e chuvas. Atualmente, o que faltava para Zhao Ai não eram escravos comuns, eram escravos habilidosos. Naturalmente, escravos habilidosos não eram realmente baratos, mas dinheiro não era algo que Zhao Ai se preocupou. Quando Zhao Ai voltou para a Fortaleza da Montanha de Ferro, ele foi até a Green e discutiu sua produção atual. Ele também queria ver se era possível aumentar sua produção de kumis e ração. Depois de discutir com Green, Zhao Ai conseguiu um valor específico. Atualmente, sua produção diária era de 2.500 quilos. Ao mesmo tempo, sua produção dos produtos de lã não estava mal. A cada 5 dias, eles seriam capazes de fazer aproximadamente 20 cobertores de lã. Este número pode parecer muito baixo,
Mas deve-se pensar que aqueles cobertores eram feitos à mão, era necessário um esforço extremo. A produção de ração também estava indo bem. Agora que sua fazenda de coelhos já estava estabelecida, eles seriam capazes de produzir 5.000 quilos de ração por mês. Por outro lado, sua ração de carne de agalho também poderia ser produzida a uma taxa de 2.500 quilos por mês. Outra coisa importante era seu processamento de couro de coelho. Enquanto os homens fera curtiram o couro, as mulheres humanas poderiam transformar aqueles couros em roupas de pele. Já que a pele dos coelhos dentro do espaço de Zauai era vermelha, as roupas e casacos se tornaram muito bonitas. Neste ritmo, Zauai seria capaz de adicionar outro produto no seu catálogo. Isto era notícias muito boas. Depois de conhecer a situação aqui, Zauai retornou para o espaço e discutiu com Kair quantos vegetais eles poderiam produzir por mês. Esta métrica era muito importante. Ela seria muito usada pelo Hotel Shelley, que era um negócio de estabelecimento que providenciou mais lucro do seu crescimento de negócios no Ducado de Purcell. Depois de Kair ter calculado a produção de vegetais, o valor que Zauai conseguiu eram 250.000 quilos de vegetais por mês sem afetar a produção de grãos e óleo de frutas exigidas. Fornecer este montante para o Hotel Shelley não era de todo mal. Depois de ter todas aquelas contas, Zauai retornou para o pátio da ameixa doce. O tempo atual já não era cedo. Quando a hora do jantar chegou, Smith enviou alguém para convidar Zauai para o salão de jantar para comer. Desta vez, Zauai tirou um pouco de kumis para beber com Smith. Atualmente, Smith começou a gostar do sabor do kumis. Depois de comer sua refeição, Zauai retornou para o pátio da ameixa doce para descansar. Seu descanso pelo resto da noite foi muito calmo. No entanto, a cidade Água Celestial inteira não estava. Todos os nobres e poderosos dentro da cidade agiram, não porque eles queriam se revoltar, ao invés disso, para procurar o suspeito. Eles queriam conferir exatamente quem realmente ousou tocar na filha de Smith. Aqueles poderes dentro da cidade não tiveram escolha além de fazer isso. Desta forma, as suspeitas na direção deles seriam abaladas. Eles realmente temiam a suspeita de Smith. Se por acaso eles conseguissem a desconfiança do Lorde da cidade, eles não seriam capazes de manter suas subsistências dentro da cidade Água Celestial. E não seria somente dentro da cidade Água Celestial. Eles estavam com medo de que eles não seriam nem mesmo capazes de se restabelecerem dentro de todo o Império Rosen. De fato, a maior razão do porquê aquelas pessoas se tornaram tão ansiosas era o fato de que a cidade entrou em lei marcial depois que Megan foi atacada. Haviam pessoas do Departamento de Aplicação de Lei e Administração Urbana em todas as ruas. Junto com eles, a guarnição da cidade, guerreiros da família Calci, e até mesmo companhias mercenárias eram vistas inspecionando tudo ao longo dos quarteirões. Neste dia, o negócio dentro da cidade Água Celestial caiu 3 vezes. Era óbvio que os efeitos do assunto foram muito grandes. Vendo Smith agir muito seriamente desta vez, os aristocratas dentro da cidade Água Celestial, assim como os outros poderes, ficaram nervosos. Neste momento, se alguém realmente ofendesse Smith, eles morreriam com uma morte terrível. Comparados aos outros, o Hotel Shelley estava muito calmo. Embora eles também trabalhassem junto com a cidade e também enviaram seus guerreiros para patrulhar ao redor, seu alcance de movimento não era tão grande. As pessoas do hotel somente cobriram 2 ruas próximas deles e se certificaram que não tinha nada de estranho acontecendo. Eles agiram muito discretamente, o que era do gosto de Smith. Esta ação obviamente não foi tratada por Marriott, muito menos Mitch. Os dois deles estavam dentro de um escritório discutindo o assunto. Marriott olhou para Mitch e disse: "Você disse que este assunto está relacionado a Zauai? Eu ouvi que quando Megan foi atacada, Laura e May também estavam presentes." Mitch assentiu e disse: "Existe uma grande possibilidade. Exceto pelo tolo arrogante Leonhart, eu não pude pensar em ninguém mais que ousaria agir contra Megan dentro da cidade Água Celestial. Se Leonhart fez isso, então seu alvo seria Laura e Meg." Marriott pensou por um tempo e disse: "Também existe outro grupo de pessoas que ousariam, a Igreja Radiante. A influência da igreja tem estado gradualmente aumentado nesses anos. Além disso, eles não estavam lidando com a família Calci, eles estavam indo por Zauai. Eles também poderiam ser os prováveis suspeitos de hoje. E se o ataque fosse mal sucedido,
Eles poderiam apenas plantar a culpa em Zhao Ai, já que Megan foi a única implicada. Deste modo, eles poderiam criar um conflito entre Smith e Zhao Ai, o que seria bom para a igreja. A expressão de Smith caiu um simples degrau. Se realmente for isso, então nós estaremos em perigo. A igreja provavelmente nos agruparia com Zhao Ai e podem lidar conosco também. Nós temos que informar a família assim que possível para eles prestarem alguma atenção. Marriott sorriu fracamente. Você acha que os superiores da família não pensaram neste ponto? Eles talvez tenham pensado que os benefícios que Zhao Ai trará valem a pena. Além disso, nós não temos nenhuma conexão anterior com a Igreja Radiante. Então, num ponto de vista de negócios, seria melhor para a família ficar do lado de Zhao Ai. Agora eu apenas espero que Smith não fique com raiva de Zhao Ai. Seria realmente ruim para nós se Zhao Ai perder Smith como seu apoiador. Mitch assentiu. Eu também espero isso. Mas eu acho que quando Zhao Ai vier aqui em 2 dias, ele explicará a situação para nós. Por outro lado, se este assunto foi realmente causado por Liu Yart, então ele realmente seria muito estúpido em ofender a família Shelley, assim como a família Calci. Ele acha que está morrendo muito devagar? Marriott sorriu levemente e disse, eu acho que o atual Grão-Duque Liu Yart é um pouco como a família Buda do Império Aksu. Como Liu Yart, eles também eram a espada do rei. Sua questão pode estar lançando uma sombra em direção ao imperador do Império Rosen. Afinal, como poderia o imperador não saber que a espada em suas mãos realmente sairia do controle, repentinamente agindo de forma muito arrogante e dominadora? Mitch zombou. O Grão-Duque Liu Yart não está qualificado para ser comparado com a família Buda. Se o velho rei não morresse, seria impossível para a família Buda perecer, já que eles eram muito obedientes e discretos. Eu ouvi que seu sucessor, Adam, era um jovem mestre mimado, que eu pensei que foi intencionalmente fabricado para suceder a família Buda. Isto era para que ninguém suspeitasse que eles abrigassem uma ambição profunda. Ninguém suspeitaria de uma família com um sucessor inútil. Mesmo se sua família sofresse por causa de Adam, ainda assim garantiria que sua linhagem continuasse. A família Buda fez um trabalho muito bom, já que o velho rei nunca manteve nenhuma suspeita com relação a eles. E depois que a família caiu, Adam realmente conseguiu escapar. Embora eles fossem exilados, a família Buda ainda sobreviveu. Por outro lado, o filho de Liu Yart é um gênio marcial raramente visto antes. Nem mencione sem sua família, ele é muito famoso entre os círculos da nobreza. Isto trouxe atenção para sua família que, com respeito ao Grão-Duque Liu Yart, não é uma grande coisa. Marriott sorriu fracamente. Em toda nação, velhos aristocratas estão sempre em conflitos com a família real. Toda família real está sempre pensando em maneiras de lidar com seus velhos nobres. Afinal, aquelas famílias seguram um grande poder e influência. Esta também era a razão do porquê nossa família Shelley não tem medo de tais ações. Porque nós somos uma família mercante e não somos tão arrogantes como a família Marquet. Ninguém prestaria nenhuma atenção em nós. Mitch sorriu e disse, falando na família Marquet, eles realmente tiveram azar. Pelos produtos Taiwan, eles inesperadamente tiveram um desentendimento com Laura e deu ela para Zhao Ai por pouco dinheiro. Eu devo dizer que Zhao Ai é bastante formidável. Laura é uma bela mulher, além disso ela é inclusive mais alta do que Zhao Ai. Dá pra ver que a aparência de Zhao Ai não é digna para alguém como Laura. Mas surpreendentemente ele fez Laura gostar dele, ela até mesmo cortou sua conexão com sua família. Aquele cara tem minha completa admiração. Olhando para a aparência de Mitch, Marriott não pôde deixar de rir. O quê? Você quer que Zhao Ai lhe ensine seus movimentos? Mas eu acho que seria difícil. Zhao Ai é um mago espacial. Mitch também riu. Esqueça isso, eu não tenho suas capacidades. Mas eu verdadeiramente acredito que o Grão-Duque Liu Yart cometeu um grave erro em incomodar Zhao Ai. Não somente ele perdeu muitos homens para Zhao Ai, ele também foi esbofeteado no rosto. Eu espero que ele não dure por muito tempo. Marriott bufou friamente e disse, mesmo se ele conseguisse manter, nós não deixaríamos cair confortavelmente. Agora que o pessoal da família chegou, nossos planos podem ser postos em movimento. Liu Yart permanecer em sua posição atual seria impossível. Viver em outro mundo. Capítulo 366. Zhao Ai quietamente se sentou dentro de sua carruagem para ir em direção ao Hotel Shelley.
Quando eles chegaram no local, os atendentes imediatamente reconheceram Zhao Ai. A carruagem de Zhao Ai era muito única, era difícil confundi-la com outra também. Um atendente do hotel imediatamente convidou Zhao Ai para entrar enquanto outra foi notificar Marriott. O pessoal do hotel estava muito claro sobre a posição de Zhao Ai no coração de Marriott. Eles não ousaram negligenciá-lo. Quando Marriott recebeu a mensagem, ele olhou atordoado por um momento. Ele não esperava que Zhao Ai viesse tão cedo. Afinal, o assunto com Megan não tinha se acalmado ainda. Ele não deveria estar aqui neste momento. Mas Marriott ainda imediatamente foi e cumprimentou Zhao Ai que estava esperando no saguão do hotel. Marriott também convidou Mint durante isso. Depois que o grupo se sentou, Marriott olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, qual é o assunto? Depois de se encontrarem várias vezes, eles já tratavam uns aos outros como amigos. Marriott já mudou como ele abordou Zhao Ai de Wallace para Pequeno Ai com o objetivo de fazer o outro lado se sentir mais familiar com ele. Com respeito a como ele foi chamado, Zhao Ai não se importou. Ele apenas sorriu e disse: Você esqueceu o que eu disse para você ontem. Eu já tenho calculado o montante de vegetais que eu produzo. Depois de ouvir Zhao Ai falar do negócio, Marriott se sentiu aliviado. Ele estava realmente com medo que Zhao Ai teve uma desavença com Smith e veio até eles para pedir ajuda. Embora eles ainda ajudassem a Zhao Ai, os ganhos da família se tornariam menores, já que agora eles não podiam usar Zhao Ai como uma ponte para formar um relacionamento com Smith. Marriott sorriu e respondeu apressadamente: Bom, vamos conversar sobre isso. Eu estava realmente ansioso sobre isso. Zhao Ai sorriu fracamente e respondeu: Eu posso dar para você cerca de 250 mil quilos de vegetais, 10 mil peixes de fogo, assim como grãos e óleo de frutas todo mês. Você me diga quanto você precisa. Isto é o suficiente. Marriott não pensou que teriam tantas coisas. Seus olhos não conseguiram esconder sua excitação enquanto ele dizia: Muito satisfatório. Isto é absolutamente bom o bastante. Fique aliviado. Nós certamente faremos o preço valer a pena. Zhao Ai sorriu e disse: Eu não tenho medo que você vai me desapontar com o preço, já que aquelas coisas são minhas. Se você ousar cortar o preço, eu não vou fornecer para você mais. Ah! Marriott e Mirt também riram. Então Mirt olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, eu posso perguntar a você detalhes sobre o ataque à senhorita Megan ontem. Mirt claramente sabia que Zhao Ai gostava de uma pessoa franca. Se você quiser alguma coisa dele, então você deveria ir direto ao ponto. O temperamento de Zhao Ai era como o de um guerreiro. Ele preferia que você apenas perguntasse para ele diretamente. Zhao Ai respondeu: O assunto já está sendo investigado pelo irmão Smith. Mesmo se você não perguntasse, eu ainda o informaria, já que este é a segunda razão do porquê eu vim aqui hoje. Mitch e Marriott olharam atordoados. Então seus corações imediatamente aceleraram enquanto eles olhavam para Zhao Ai excitadamente. Os dois puderam adivinhar levemente o que Zhao Ai veio aqui para dizer. Olhando para seus rostos, Zhao Ai podia somente sorrir levemente enquanto ele continuava: O que vocês estão adivinhando não está errado. O ataque desta vez contra Megan foi instigado pelo Grão-Duque Leonhart. Ele queria capturar Megan para forçar o Lorde da cidade Smith a me expulsar da cidade Água Celestial. Mas é uma pena que ele não teve sucesso. Agora o Lorde da cidade Smith está muito nervoso e está se preparando para retaliar contra o Grão-Duque. Eu disse a ele que sua família também tinha um rancor com Leonhart. Além disso, disse que vocês já estão se preparando para lidar com ele. Então ele disse que queria trabalhar com vocês. O que você acha? Vocês concordam? Embora Mirt e Marriott soubessem levemente o que Zhao Ai estava indo dizer, eles ainda não podiam deixar de ficar excitados. Eles não esperavam que Zhao Ai teria uma alta posição dentro dos olhos de Smith. Depois de tudo, Megan entrou em problemas por causa dele, mas Smith realmente não culpou Zhao Ai. Ainda assim, esse assunto era absolutamente uma coisa boa para a família Shelley. Embora eles já estivessem preparados para lidar com a Leonhart, não era fácil fazer isso dentro do Império Rosen. Eles ainda precisavam pagar um pequeno preço. Mas se a família Calci fosse ajudá-los, o assunto seria completamente diferente. A família Calci era uma linhagem nobre estabelecida dentro do Império Rosen. Com sua ajuda, lidar com o Grão-Duque seria muito fácil. O conflito da família Shelley e o Grão-Duque Leonhart expuseram para a família suas deficiências. Embora eles fossem uma poderosa família mercante,
Eles não eram nobres legítimos. Isso fez sua influência muito menor do que um nobre como o Grão-Duque Lionheart. Eles não tiveram muito poder quando vieram para um nível de nação. Já que seu negócio era muito grande e espalhou no continente, não havia sentimento de pertença quanto às várias nações que eles operaram, eles eram apenas tratados como forasteiros. Isso tornou muito inconveniente quando eles decidiram lidar com poderes locais. Desde que o Império Rosen não considerou a família como um deles, lidar com o Grão-Duque Lionheart faria a família desembolsar uma quantidade considerável de recursos. Se eles não pagarem para os nobres o bastante, eles cairiam na sua insatisfação. Eles poderiam até mesmo se unirem contra a família neste momento, aumentando mais o problema. Mas com a família Calci na equação, a situação seria diferente. A família Calci era um formidável poder dentro do Império Rosen. Eles eram uma família que mesmo a família real precisaria pensar duas vezes antes de provocar. Felizmente, o estilo da família Calci era discreto, então mesmo se a família real os visse como um espinho nos seus olhos, eles não tinham muito ressentimento pela família. E apenas como o que Marriott pensou, o Grão-Duque Lionheart era uma espada que a família real usou para lidar com aqueles velhos nobres. Mas agora que esta arma tinha se tornado muito desobediente, eles estavam bastante zangados. Agora, a família real estava disposta a trocar este peão. Aos olhos deles, todo mundo era uma peça de xadrez, e aquelas peças de xadrez eram divididas entre aquelas úteis e aquelas inúteis. As peças inúteis também foram divididas entre aqueles que eram obedientes e aqueles desobedientes. A família real geralmente estaria disposta a se livrar daquelas peças desobedientes. Isso era porque aquele pessoal causaria instabilidade num futuro próximo. Não somente para o inimigo, mas também para si mesmos. Ninguém queria ter alguém que causasse problemas no futuro próximo pelo seu próprio lado. Marriott riu enquanto ele dava um tapinha no lado de Zawai. Nós concordamos. Porque nós não deveríamos concordar tal coisa boa. Irmão, você realmente é a estrela da sorte da nossa família Shelley. Fique tranquilo, eu posso prometer para você o nome da família que nós iremos cooperar completamente com a família Calci. Por favor, passe esta mensagem para o Lorde da cidade Smith por mim. Zawai sorriu e disse, bom, então eu voltarei e informarei o Lorde da cidade Smith. Certo, nos próximos dias, eu terei pessoas entregando os vegetais. 50.000 quilos para a primeira entrega, como sua para você. Marriott assentiu e disse, bom, como você vai entregá-lo aqui? Você tem um navio? Zawai sorriu levemente e disse, fique tranquilo, não haverá erros. Então ele se levantou e preparou-se para sair. Zawai não sabia que neste momento, Smith também estava convocando um ancião da família para a mansão do Lorde da cidade. Naturalmente que o ancião também era um mago negro. O ancião parecia ter 60 anos de idade. Sua cabeça era inteiramente branca, ele usava um robe mágico e seu rosto não estava oculto, revelando sua característica pálida. Smith olhou para o velho mago. Como foi, ancião Narro? Narro assentiu e disse, a mesma coisa que o Sr. Zawai disse. Os assassinos foram realmente enviados pelo Grão-Duque Lionheart. Também era verdade que eles foram enviados para pegar a jovem senhora e levá-la como uma refém para fazer você expulsar Zawai da cidade Água Celestial. Então eles lidariam com ela depois. Smith relaxou profundamente, mas sua expressão estava bastante feia. Smith não era um idiota, ele estava em controle completo de si mesmo e não era sentimental ao todo. Era impossível para ele somente acreditar nas palavras de Zawai, então ele pediu para o ancião Narro vir e confirmar. O ancião transformou um soldado amaldiçoado que atacou Megan num morto-vivo de nível avançado e o perguntou as mesmas questões e revelou-se ser o mesmo que Zawai disse. Smith estava relaxado. Neste mesmo momento, o fogo em seu coração acendeu completamente. O Grão-Duque Lionheart realmente não se importou sobre o rosto da família Calci. Embora Smith fosse somente o segundo na linhagem, ele ainda era um membro muito importante da família. Senão, eles não teriam entregado a cidade Água Celestial para ele. Deve-se saber que a cidade Água Celestial era a bolsa de dinheiro da família Calci. Além disso, embora Megan fosse filha de Smith, ela também era a mais jovem senhora favorecida da família. Historicamente, a taxa de gênero entre os descendentes masculinos e femininos da família era muito inclinada para o lado masculino. Isto era especialmente verdadeiro para a geração de Megan.
Na família Calci inteira, havia somente duas garotas do lado de Meghan. Uma morreu, enquanto a outra era uma infame mulher luxuriosa e era tratada como inexistente pela família. Aos olhos da família, Meghan era melhor. Não somente ela era atraente, ela também era uma mulher muito gentil e obediente com uma pureza tão branca quanto o papel. Ela era o tesouro da família Calci. A identidade de Meghan era realmente muito melhor do que a princesa do Império Rosen. Ela não precisava se preocupar sobre se casar. Tal pessoa, para Leonard realmente ousar colocar suas mãos, naturalmente incorreu na ira de Smith. Afinal, Smith adorou pesadamente essa filha dele. Mas Smith estava muito calmo. Ele não tomou uma ação contra o Grão-Duque de imediato. Ele era uma pessoa do Império, então ele sabia muito melhor do que Marriott sobre o status sensível de Leonard. Não era fácil fazer um movimento nele, senão, eles podem conseguir a atenção da família real. Isso não valia a pena. Seu amor por sua filha contra os interesses da família, ele tinha que fazer algumas concessões. Quanto a Zawai, por outro lado, Smith estava completamente aliviado que ele não mentiu sobre este assunto. Mesmo depois que Meghan foi atacada, ele ainda admitiu que isso provavelmente tinha sido causado por ele. Ele não se escondeu e, ao invés disso, disse para Smith tudo claramente. Isso fez Smith se sentir melhor sobre Zawai. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.